Maravilha! Estamos aqui, então, na última aula dessa sequência, né, dessa série, chamada Desafio e Identidade. Nós trabalhamos algumas coisas importantes, dentre elas o quê? Vamos pegar aqui uma janelinha aqui para a gente compartilhar. O que a gente trabalhou? A gente trabalhou, primeira etapa ali, nós trabalhamos a parte dos desafios, das raízes existenciais. O que é essa questão das raízes existenciais? É o que significa identidade, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu existo, qual é o meu propósito. Depois nós entramos numa parte removendo a mentira e o engano e estabelecendo a verdade. E aí nós trabalhamos vencendo o orgulho, as armas do orgulho, vencendo as fortalezas mentais, a verdade como fundamento. E depois nós entramos, inclusive na aula passada nós trabalhamos essa parte do posicionamento e do cumprimento do papel. Posicionamento e cumprimento do papel. Então, olha só. Falamos sobre a questão da restauração dos reis e sacerdotes. E hoje nós vamos entrar numa parte muito interessante, muito importante, chamada dons versus frutos e versus manifestação da glória de Deus, ou a manifestação dos filhos maduros e a glória do Senhor se manifestando através da vida desses filhos maduros. Amém? Estão me vendo e ouvindo bem aí? Sim. Amém. Maravilha. Coisa boa. Então, let's bora. Vamos orar aqui, né? Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero clamar ao Senhor por tua graça, tua misericórdia, o teu favor. Senhor, nós não merecemos, mas entendemos, Senhor, que através do sangue, do sacrifício de Jesus, naquela cruz, Pai, nós podemos hoje ter acesso. E porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Hoje nós temos esse privilégio, essa oportunidade de amar o Senhor, de amar a tua obra, de crescer, avançar, aprofundar. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de transbordar e derramar na vida dos meus irmãos, na vida dos nossos filhos espirituais, daqueles que o Senhor nos confiou, Pai, daqueles que estão caminhando, Senhor, como discípulos e alunos. Nós queremos te agradecer e te louvar, Deus, e pedir para que venha, Senhor, o bálsamo do Senhor. Venha, Senhor, clareza e entendimento. Venha, Senhor, a vida, a zoe do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas de uma forma poderosa, Pai. É o que nós clamamos, é o que nós te pedimos, Senhor. Quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, meus queridos. Romanos capítulo 8, verso 19 a 21, diz assim, na Nova Versão Internacional, NVI, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos sejam revelados, os filhos de Deus sejam revelados. Versículo 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, nós temos essa expressão, e às vezes, lendo apenas o texto corrido ali, não dá para identificarmos que tipo de filho o Senhor está falando. Para nós, no português, filho é filho. Filho é todo aquele que tem um pai.
ou todo aquele que foi gerado, de alguma maneira. Tem uma mãe, tem um pai, ou que foi gerado. Ok? Mas aqui, queridos, se nós formos olhar, principalmente no grego, que não é o grego atual, mas o grego koiné, é uma linguagem antiga, uma língua morta já, ela foi a língua escrita ali, que compõe os originais no Novo Testamento. E uma das palavras para exemplificar filhos é a palavra teknon. Você vai conseguir identificar através de um dicionário bíblico com expressões de Strong, nós chamamos, né? Existe a expressão teknon, existe a expressão huios, ou uios. Os irmãos que entendem mais de grego aí, estão me perdoando aí a jacuzice, mas estamos juntos. Vamos lá. Então, o que esse texto de Romanos capítulo 8 ele está falando? Ele está falando sobre a natureza aguardando a manifestação dos filhos de Deus maduros. A palavra teknon, ela vem exemplificando filhos de Deus imaturos, filhos de Deus bebês. Bebês, filhos imaturos, não podem manifestar a glória do Pai. Eu lhe faço uma pergunta. Você pode soltar um carro de alta potência, um carro caro, na mão de um menino de 8 anos? Não. Você pode dar uma riqueza muito grande para alguém que não sabe administrar um bebê? Não. Não. Então, da mesma forma, queridos, o Senhor quer que nós amadureçamos para que não sejamos como meninos inconstantes, mas que sejamos maduros a ponto de trabalharmos junto com o nosso pai. Sabe? Um filho adulto trabalhando com seu pai pelos negócios da família. É isso que o Senhor quer conosco. Contar conosco como filhos dele, manifestando a glória dele, trazendo a vontade dele, que é feita lá no céu, que ela seja manifesta aqui na terra também. Entende? Então, o desafio da identidade, queridos, ele vem com essa proposta de te ajudar a te impulsionar, te encorajar a buscar Deus de uma forma mais profunda. Porque eu vejo muitas pessoas, queridos, que estão travadas na sua vida espiritual, estão travadas em outras áreas da vida, porque não entendem quem são. Não entendem qual a sua missão. E não entendem para onde estão indo. Mas o Senhor quer trazer essa clareza para nós. Trazer esse entendimento. E eu quero trabalhar aqui, nesse momento, sobre uma expressão muito forte. Uma vez que eu identifiquei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu existo, qual o meu propósito aqui na Terra, que eu já comecei a trabalhar as raízes de orgulho, de vaidade, de independência, de orfandade dentro de mim, que eu comecei a lidar com as fortalezas mentais, com as fortalezas que me prendem, alguns chamam de crenças, outros chamam de mindset, mas existem fortalezas mentais, fortalezas espirituais que são mentiras implantadas por Satanás e seus demônios através de traumas, através de pecado, através de envolvimentos que nos ligam a uma vida totalmente travada, sem propósito e sem identidade. Então, depois nós trabalhamos a questão da verdade como fundamento.
João capítulo 8, verso 32, o Senhor fala sobre essa expressão expressa através do livro de João ali: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade de Cristo, combatendo todas as mentiras, todos os sofismas, todas as crenças malignas e estabelecendo um propósito de identidade. Queridos, uma vez que eu identifiquei quem eu sou, eu sei o que é identidade, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu existo, eu venço o orgulho ali. Na verdade, eu não venço, eu saio da atmosfera do orgulho, na dependência do Espírito Santo, eu me desconecto desse fluir do orgulho através da humildade. Porque se você vacila na humildade, você volta a ser orgulhoso. Então a questão é um estilo de vida com um coração humilde e ensinável. Ok? A verdade como fundamento, e depois trabalhamos a questão da restauração dos reis e sacerdotes, que foi a aula de sexta-feira. Ok? E hoje trabalhando sobre uma questão chamada dons versus frutos e a manifestação dos filhos maduros. Ok? Todo mundo aí? Então, beleza. Então, o que são dons? Dons é a capacitação que o próprio Deus dá aos seus filhos para execução do serviço do seu corpo. Os dons são irrevogáveis e não depende do caráter de uma pessoa. Queridos, olha só, se eu começar a orar todos os dias na madrugada, falar: Deus, me dá dom de revelação, me dá dons de poder, me dá dons de me dá dons de fala, me dá dons assim, 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 assado. Irmãos, Deus vai te dar. Bater, bater, buscar, buscar, pedir, pedir. Uma hora isso vai se manifestar na sua vida. Entende? A gente acha que essas coisas são para os prediletos de Deus. Não, queridos, é para quem busca. E a palavra diz que Deus dá dom até para rebeldes. Entendeu? Meu Deus! Aí você vai ver, gente, muita gente curando, manifestando poder, sapateando, repanguelejando, mas não demonstrando fruto. Problemas de caráter terrível. Nossa, mas é usado por Deus. Irmãos, isso não quer dizer que essa pessoa está sendo aprovada por Deus. Entenda isso. Quem está entendendo? Quem está pegando? Então, não caia nessa, não. Uma pessoa está lá, e muitas vezes, irmãos, nós deixamos que pessoas com dons contaminados coloquem a mão sobre a nossa cabeça, trazendo um nível de contaminação. Eu já vi casos de pessoas que foram impostas as mãos, uma pessoa estava tendo moveres tremendos ali, as coisas fecharam tudo. Já vi pessoas que começaram a ter desejos sexuais desenfreados depois de uma oração com imposição de mãos, de alguém que estava debaixo dessa atmosfera. Tomar muito cuidado. Então, os dons, eles podem... Inclusive, queridos, olha só. Esse livro até eu recomendo. Peraí, só um pouquinho que eu... Se você puder também comprar esse livro aqui, irmãos, ó. O Pastoreamento Inteligente, Padrão de Aconselhamento na Libertação, do pastor Cote. Muito interessante a dinâmica, algumas coisas que ele conta, aonde várias pessoas, ex-satanistas, ex de tudo ali, né, começaram vieram para Cristo. Pastoreamento inteligente, padrão de aconselhamento na libertação.
Depois eu coloco lá para vocês na descrição do vídeo, tá? Ok? O que ele estava falando? Ele falando que muitos pastores estavam tendo alguns problemas, né? Vieram pediram ajuda dele, aconselhamento. Ele começou a fazer alguns mapeamentos. Essas pessoas, às vezes, eram ex-satanistas ou vieram de uma linhagem com vários envolvimentos espíritas. Essas pessoas aceitaram Jesus, nunca passaram por um processo de libertação, de cura, nunca mapeou, nunca houve um levantamento de altares remissivos, quebrando aquelas estruturas. E essas pessoas começaram a servir o corpo de Cristo, mas não com dons dados pelo Espírito Santo, mas com dons espíritas. Não sei se aqui na live está aberta aqui, se tem alguém que tem espírita aqui, mas, queridos, olha só. Então, a primeira coisa que esses caras, eles desenvolviam milagres extraordinários. Revelava a CPF que era uma beleza, mas com a vida totalmente desregrada, cheia de impulsos, alguns cheios de pecados morais terríveis. Ah, mas é usado por Deus, usando dons espíritas. Então, a primeira coisa quando nós vamos ministrar alguém que teve esses envolvimentos ou veio de uma linhagem é desligar todos esses dons, essas coisas, e a partir do espírito, a pessoa fica seca, não tem nada, não vê nada, não sente nada, e depois vai construir isso em Deus, ativar isso em Deus, fluir isso em Deus, para poder manifestar algo alinhado com o trono de Deus. Entende? Então, olha só, queridos, nós tínhamos, se nós formos ver, o apóstolo Paulo ele estava caminhando e uma mulher estava falando toda a verdade. Homens de Deus, vieram para falar do evangelho e isso estava inflando o orgulho de Paulo. E Paulo discerniu no espírito que ela estava falando a partir de um espírito de adivinhação e não do Espírito Santo de Deus. E ela dava lucro para os seus senhores. E aí, Paulo deu um comando e o espírito de adivinhação saiu. Então, queridos, então a primeira coisa, inclusive faz parte dessa questão de vencendo o orgulho ali, a primeira coisa que nós vamos ver é que dons, eles podem ser contaminados. Dons, eles podem ser ativados em outros lugares e não pelo Espírito. E dependendo do canal, em vez de trazer aquilo que é de Deus, traz mais confusão, não traz edificação, não traz consolo e não traz exortação. Então, queridos, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, na parte A diz assim: entretanto, buscai com zelo os melhores dons. Eu entrei só nessa parte aí para que você entenda, irmãos. Depois, se você puder adquirir esse livro aí. Lá. Depois eu vou postar o linkzinho para vocês. O nome certinho. É bênção. Pastoreamento inteligente, padrão de aconselhamento na libertação. Pastor Corte. O apóstolo Paulo nos ensina a buscar os dons que desejamos e ainda nos adverte a buscar os melhores,
sendo que cada um possui pelo menos um dom dado pelo próprio Deus. Mas o dom não é sinal de uma vida cristã íntegra e reta, na busca da santificação, e também é um selo para a salvação. Também não é um selo para a salvação. Irmãos, o selo para a salvação é o Espírito Santo. Queridos, quem tem o Espírito Santo, salvo. Quem não tem o Espírito Santo, não salvo. Ponto. Entende? Então, a questão é o seguinte: o dom é aquilo que eu faço como obra para Deus, ou para a obra de Deus, ou para pessoas no qual Deus ama e tem na sua família. O fruto é o quanto de Deus eu me deixei ser trabalhado, a ponto de ser trabalhado em mim, na minha identidade. Então não tem nada a ver com aquilo que eu faço para Deus. Então eu posso fazer um monte de coisa sem Deus ter me pedido e Deus não ter me transformado em nada, porque eu não deixei. Porque eu não me deixei ser corrigido, eu não me deixei ser orientado, eu fui soberbo, eu fui louco, não fui pelo caminho da sabedoria. Tá entendendo? Então o Senhor, aqui em Mateus capítulo 7, verso 22 a 23, muitos naquele dia irão me dizer: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, explicitamente, diretamente, na nossa cara: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então, no Antigo Testamento, a palavra iniquidade significa avon. Exatamente, aquele creme que você passa no cabelo, no rosto e na pele. Brincadeira. Mas é a mesma palavra, tá? Avon. Significa iniquidade. Eu acho que eles, não sei se eles fizeram por propósito, mas é avon, tá? Que significa torcido. A palavra iniquidade também, ela vem de uma palavra chamada anomia, lá no grego, no Novo Testamento. A palavra anomia é sem lei. O que que isso significa? É quando eu crio as minhas próprias leis e ignoro as leis do Senhor. Ah, eu penso assim. Ah, eu não acho que é bem assim. E aí, eu crio a minha própria lei. Eu crio a minha própria forma de dizer. Eu não deixo ninguém me orientar, me conduzir. Eu já tenho o meu caminho traçado na independência, no orgulho, na vaidade. Vou fazendo as coisas na doida sem pedir para que o Espírito Santo me conduza nas minhas decisões, aquilo que eu preciso fluir nele. E o Senhor falou assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, aqueles que vivem as suas próprias leis. Tá aí, meu corpo, minhas regras. A pessoa vai fazendo aborto, vai trazendo uma série de consequências espirituais para você, para a pessoa, para a família, e é uma coisa que vem perseguindo a vida inteira. Talvez algumas decisões erradas em relação a finanças, algumas decisões erradas em relação à saúde, algumas decisões erradas em relação a colocar Deus em primeiro lugar, e, ao invés disso, colocar tudo e deixar Deus por último. Deixar aquilo que Deus quer nos transformar por último. A salvação e santificação está ligada ao fruto do Espírito Santo de Deus. É o fruto que mostra a maturidade e caráter de um verdadeiro cristão. São eles que manifestam o quanto a pessoa está ligada a Cristo e o quanto ela é semelhante a Jesus.
Por isso que o Pai está olhando é o quê? O fruto. Então, o que é obra? Obra é tudo aquilo que eu faço para Deus, para a obra e para o contexto de servir. O que é fruto? É aquilo que eu permito que Deus mude em mim. Entendeu? Paz, alegria, mansidão, domínio próprio. O meu relacionamento com Deus tem que encher a minha alma e as minhas atitudes dessas coisas. Se eu perdi a minha alegria, existem áreas da minha alma que estão tomadas pela frustração, pelo desespero, pela ansiedade, pelo medo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não está agindo ali. Então eu preciso ser liberto, eu preciso ser curado, preciso me abrir para essas áreas, clamar, chorar diante do Senhor e sair desses ambientes. Entende? Paz, alegria. Então, existem coisas, irmãos, todos os dias que vem tentando afetar a gente para que a gente perca a alegria. Deuteronômio capítulo 28, se eu não me engano, no verso 28:47, diz assim, ó: considerando que não quiseste obedecer e servir o Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo o que ele proveu para usufruto, então servirá o teu inimigo, e o Eterno enviará contra ti, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo. E o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre o teu pescoço até te exterminar. Irmãos, as pessoas falam que a maldição ela não existe. Irmãos, você falar que uma maldição não existe é o mesmo que você falar que a consequência, não existe consequência para o pecado. Entende? Então, é uma maldição. O que é uma maldição? É um mal em ação, fruto de uma desobediência. Então, Deus determinou algo, mas, olha o que é viver em iniquidade. Eu criei a minha própria lei, eu ignorei aquilo que Deus falou, porque a minha lei, eu acho que funciona mais para mim. Olha que coisa, né? O que é isso, irmãos? Rebelião, idolatria. A minha confiança mais no meu braço ou naquilo que as pessoas podem fazer por mim do que o próprio Senhor me inspirando e eu me deixando ser moldado, pedindo conselho de sabedoria e deixando o Senhor trabalhar. Amém? Estou entendendo? Quem está aí? Sim, inclusive, queridos, há uma atmosfera no mundo espiritual que a gente tem percebido que nesse tempo as emoções, há um ataque muito grande nas emoções. E aí você vai ter que clamar ao Senhor, Senhor, eu quero subir acima dessas nuvens de turbulência e não ficar debaixo dessa atmosfera de tristeza, das emoções abaladas, da... Entende, irmão? Você vai pegar ali o fruto do Espírito e você vai ver quais desses frutos estão faltando na minha vida. Domínio próprio. Cara, será que eu não estou conseguindo vencer a comida, o doce? Eu não estou conseguindo vencer os pensamentos ruins, a dúvida, o medo, a insegurança, a culpa, a procrastinação, o desânimo, entendeu? E pedir, Senhor, eu renuncio agora todo o desânimo. Senhor, eu renuncio agora toda a culpa. Senhor, eu renuncio agora todo o medo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é a base
a base da ansiedade. Então eu renuncio. A base da ansiedade é a ansiedade. Não presta para mim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O Senhor me deu domínio próprio, eu não aceito sobre minha vida. E vai, sabe, irmãos, tomando governo. É uma guerra. Imagina que isso são lugares físicos. A sua alma contém lugares físicos que estão ocupados por gigantes, que precisam ser desapossados. E você precisa viver a sua vida prometida. A vida prometida em relação à sua vida espiritual, à sua conexão com o Senhor, a sua vida emocional e sentimental. Muitas pessoas acham que a sua vida vai melhorar quando você tiver um relacionamento novo, quando você tiver amizades, quando você tiver mais pessoas para conversar com você, quando você tiver uma oportunidade de trabalho, tiver mais dinheiro. Não, queridos. Se você tiver um relacionamento, você só vai levar essa atmosfera junto com você. Se você mudar de lugar, o problema é que você vai junto com o lugar. Você vai junto, né, por esse lugar. Se você não tiver resolvido em Cristo, no poder do Espírito, você vai transferir o problema de lugar. Não sei se você está podendo entender, se você está conseguindo entender. Então, é mapear, é guerra mesmo. Como que as pessoas fazem? Eles fazem uma cartografia do ambiente, mapeia, cara, eu tenho sido dominado pela tristeza. Eu tenho perdido a minha paz com tudo. Eu não consigo ter domínio próprio ainda nessa área. Entende, irmãos? Quantas e quantas dietas a gente já não começou? Quantas e quantas fofocas a gente já não contou? Não conseguiu segurar a língua? Quantas palavras de maldição nós já não liberamos sobre nós mesmos? Sobre os filhos? Sobre algumas... vai dar certo. Não. Cara, você já sentenciou as suas portas ali. É forte, meu povo. Então, lembra? Então, muitas pessoas, irmãos, chegam arrebentadas. Nós trabalhamos com isso quase todos os dias. E essa pessoa, ela está preocupada com fazer a obra. Não, pastor, ó, eu estou com o meu casamento arrebentado, eu estou com a minha vida emocional arrebentada, eu estou com a minha vida financeira arrebentada, eu estou com a minha vida... a minha vida com Deus não está legal, mas tem que fazer a obra, né? Moço, que fazer a obra? A primeira obra que precisa ser feita é a obra interior. Deixar o Espírito Santo de Deus operar e agir. Deixa eu falar uma coisa para você. Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim, não deis lugar ao diabo. A palavra lugar ali é a palavra topos, que é de topografia mesmo. É um lugar físico na sua alma. Entendeu? Assim como você instala algo no seu aplicativo, no seu celular, no seu computador, ou você vê que ali não é um ambiente, vamos dizer assim, tem um ambiente físico e tem um ambiente espiritual, mas principalmente aquilo está tomando um lugar naquele lugar. Olá, Elisane, tudo bem? Estão entendendo? Então a palavra é não deis lugar. Isso significa o quê? Todas as vezes que nós demos lugar, o problema é que a gente se preocupa só o que aconteceu depois que a gente se converteu. O problema é que você nunca recebeu uma libertação bíblica. Você nunca, talvez nunca tenha passado por um processo de cura profundo, bíblico, e aquelas áreas, elas estão tomadas. Entende? Então, se você antes de ser uma cristã teve vários envolvimentos sexuais com pessoas, deixa eu falar uma coisa para você, você ainda está ligado a essa pessoa. Está havendo uma transferência. E aí, irmãos, olha só, se essa pessoa ficou com mais 10 pessoas, há
é como se fosse uma rede Wi-Fi ligada ali, ó. As pessoas estão pegando de você e tá chegando algo em você. Tá entendendo? Rafaela, exatamente, meu irmão. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso precisa haver um desligamento de alma. Eu preciso pegar tudo que é meu, que está nessa pessoa, e tudo que está dessa pessoa que está em mim, espiritualmente, que foi ligado ali. É o mesmo que eu pegar essas folhas aqui, irmãos, e colar com cola, ó. Depois que ela seca, não adianta. Se eu puxar a folha, ela não vai sair da mesma forma. É como se tivesse pedaços dela no outro. E é assim que fica a nossa alma também, fragmentada. Então, nós precisamos tratar essas áreas. Talvez você teve um trauma e esse trauma nunca foi tratado. E por ali entrou espíritos malignos. E eles enchem você de pavor. E você acha que é só psicológico. Não, irmãos, nós somos seres psicossomáticos. O que é pneumo? Espiritual, psico, alma, emoções, vontade, intelecto, somático. Soma quer dizer corpo. Então, espírito, alma e corpo. Então, existem enfermidades espirituais, existem enfermidades emocionais, existem enfermidades no corpo. E uma enfermidade espiritual pode trazer enfermidade na alma, pode trazer enfermidade no corpo. Entende como uma coisa é ligada? Você é um ser, vamos dizer assim, integral, saúde integral. Então, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos fazer entender esses frutos. O fruto do Espírito é o quê? Amor. Então, muitas vezes, queridos, nós vamos fazendo as coisas porque tem que fazer, mas não coloca amor nessas coisas. Cadê o amor por Deus? Cadê o amor pelas pessoas? Cadê o amor pela obra? Paternidade é justamente, que benção, viu? Queridos, inclusive, essa semana eu vou estar preparando alguns materiais sobre paternidade. Fizemos já um desafio sobre paternidade. A gente vai estar ministrando em alguns lugares. A gente está indo agora para o Mato Grosso. Estamos indo na Bolívia. Estamos indo para ministrar em alguns lugares. E como é importante, né? Como é importante. E vamos trabalhar e ministrar algumas coisas nessa área. Hoje mesmo nós estávamos aqui tendo um tempo de discipulado com uma filha espiritual, uma filha ministerial. Como foi revelador, irmãos. Como Deus está trazendo uma clareza tremenda sobre isso. Rafaela, onde eu posso encontrar, onde eu consigo entrar nessas, pastor, eu preciso de ajuda nessa área. Sim, nas aulas. Eu vou lhe passar o link da dos desafios. Eu vou colocar aqui o número, depois você chama lá no WhatsApp, eu vou te adicionar num grupo do desafio, tá? Quem estiver assistindo e também quiser participar, 6292634080. Ok? Beleza? Então, longanimidade. Eu tenho perdido a paciência sempre.
Também está faltando o trabalhar de Deus nessa área. Benignidade, tudo eu levo para a parte de suspeita, de mal que as pessoas podem fazer, ou eu não vejo mal nas minhas coisas, mas sempre tem alguém reclamando, cara, olha, você é dessa maneira, mas não me vejo assim. Então talvez essa área aí ela está tomada por orgulho. Começa a fazer essas perguntas de se você tem sido benigno, bondade também, né? Fidelidade. E aqui é a fidelidade em todas as áreas, entende? Inclusive está ligada à parte de constância também. Então, você tem sido fiel ao propósito, ou você tem se deixado esmorecer, aquela atitude de bola de basquete, né? Inconstância. Começa, para, começa, para, começa, para. Então, a fidelidade. A mansidão. A mansidão aqui, ela está relacionada tanto à humildade quanto ser alguém ensinável. Alguém vem te corrigir. Cara, vai cuidar da sua vida. Vai. Não aceita correção. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, coração ensinável. Principalmente se tem uma, duas, três pessoas falando a mesma coisa. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você for ver, depois lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 até o 21, existe ali uma lista de coisas. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Ali, irmãos, são porta de entrada para que espíritos malignos comecem a atuar, influenciando ou até mesmo entrando na vida de uma pessoa, tomando áreas físicas da área da pessoa, que deveriam fluir amor, que deveria fluir alegria, que deveria fluir paz, está fluindo outra coisa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar. Senhor, eu renuncio agora. Toda idolatria. Senhor, e dá nome a esses pecados. Eu renuncio, rejeito agora. Eu me desconecto agora desses espíritos malignos que tentam me puxar para trás, de toda essa atmosfera maligna que me deixa para baixo, que não me deixa entender a minha identidade, o meu propósito no reino. Então, eu renuncio, rejeito, expulso da minha vida agora, em nome de Jesus. E dons é o quê, queridos? É uma ativação do espírito, mas os frutos é a transformação da alma. Não basta ter um espírito ativado. Se não temos uma alma totalmente transformada, lembre-se, a alma é o nosso sistema de pensamentos. Se eu penso só em tragédia, se eu penso só em morte, se eu penso só em destruição, só em coisa ruim, significa que há uma infiltração na minha alma que precisa ser trabalhada. Significa que eu preciso ser liberto, que eu preciso ser curado e eu preciso me abrir para isso hoje. Inclusive, nós vamos ter agora o terceiro módulo da nossa escola de libertação aqui em Goiânia. Esse agora vai ser presencial, mas eu quero ver se a gente começa a partir. Eu vou ver uma data legal para a gente fazer ela online. Vai ser benção. A gente já fez durante o ano todo uma escola online. Então, sentimentos, o que é a nossa alma? É o nosso sistema de pensamentos, sentimentos, emoções e de livre-arbítrio. De livre-arbítrio. Ou seja, tudo o que está ligado a esta área, então está ligado ao sistema alma.
ok? Se a minha alma não está transformada pelo fogo do Espírito Santo, eu nunca conseguirei me mover no âmbito espiritual. Porque se a minha alma, mente, vontade, emoções, escolhas, não se ajusta a Cristo, eu nunca pensarei, eu nunca sentirei, eu nunca decidirei pelas coisas espirituais. Eu quero dar um exemplo aqui. Não sei se você já teve a oportunidade ou desprazer de ter um, um computador, um celular com vírus. Ou um celular danificado, não funciona ali, tudo travado. Então, queridos, muitas vezes o efeito na nossa alma, porque algumas coisas elas não rompem, é justamente porque a nossa alma está cheia de pensamentos, sentimentos, emoções, influências que não estão nos ajudando. E aí eu não consigo ter uma vida espiritual saudável, porque eu estou tão machucado, eu estou tão ferido, eu estou tão... Entendeu? Mas o foco é, queridos, não é mostrar apenas o quão ferido você está. É apontar também um lugar de cura. Aonde nós vamos encontrar esse lugar de cura? Em Cristo. Como? Esteja em um lugar onde as pessoas falam de cura. Aqui mesmo é um lugar onde nós estamos falando, ministrando, você está sendo alimentado. Segundo, tenha um acompanhamento, tenha mentores, pessoas que trabalham te ajudando, te aproximar do Senhor. Terceiro, seja humilde e ensinável e faça o que eles te falam para você fazer. E o mais importante, que é a prioridade máxima, é a dependência do Espírito Santo. Irmãos, tudo que eu faço no poder apenas da minha alma, no poder da minha própria força, eu caio. Mas se eu dependo do Espírito, se eu sou humilde e ensinável, se eu sigo os conselhos de sabedoria, de entendimento, se eu me aplico a entender as coisas de Deus, eu vou crescendo, eu vou avançando e Deus vai me transformando. Mateus capítulo 3, verso 11, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que o profeta João, ele diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Isso é, Jesus levaria o meu espírito a mergulhar no Espírito Santo. E a minha alma seria queimada e purificada pelo fogo. É por isso que dói. É por isso que queima. Por isso que não é confortável lidar. Eu entendo, queridos, que dentro do nosso processo de caminhada, nós vamos andar assim, queridos. Nós temos que passar, primeiro, conhecer a Cristo, aceitar Jesus. Segundo, ser discipulado. Terceiro, manifestar o reino. Ganhar almas, fazer discípulos, manifestar o reino. Então, dentro desse processo de discipulado, é o processo aonde eu sou exposto às verdades de Deus, aonde eu sou confrontado em amor. Cara, isso está errado. Cara, melhora nisso. Cara, essa área aqui precisa ser ministrada. Cara, entende? E aí, eu sou transformado, e aí eu vou prestar para manifestar o reino. É forte essa palavra prestar, irmãos, mas é justamente isso. O que nos faz imprestáveis para o reino é nunca conhecer Jesus de verdade, nunca ser confrontado em amor naquilo que eu preciso de correção, nunca me deixar ser tratado por alguém que Deus levanta para ser essa ferramenta de correção, de edificação de Deus. Para que serve o profético? Não é para consolar, para exortar e para edificar? Então,
Quem ama a sua vida e cuida de você é um profeta na sua vida. Tá entendendo? Pois bem, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. E já vamos caminhar para o fim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é fácil. Você tem que se apresentar como alguém que queima por Deus. Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, não seja parecido com a cultura desse mundo. Ou vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Ou seja, não existe conhecer Deus verdadeiramente, de uma forma profunda, sem renúncia, sem gastar tempo, sem colocar tempo, energia e valores, queimando diante do Senhor. Então, nós podemos ver que Paulo fala sobre uma nova mentalidade, primeiro, e depois, nos próprios versículos, ele fala sobre os dons. Eu somente posso operar nos dons com eficiência quando os frutos foram uma realidade na minha vida. Então, a forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu lido com os meus pais, e tudo isso vai trazendo um nível de frutos. Entendeu, queridos? Eu vou falar algo aqui, não sei se eu falo, que pode parecer que não tem nada a ver, mas eu vou falar aqui. Exemplo, existem casos em relação, por exemplo, uma pessoa que ela é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, é uma pessoa que ela frequenta cultos, ela não tem problema moral, mas não rompe. Por que que não rompe? Olha só, os dízimos e as ofertas, elas só ela repreende o devorador. Mas se você for ver nas escrituras, Joel 1, Joel 2, Apocalipse capítulo 12, Colossenses capítulo 6, que mais? Malaquias 3, ele fala sobre isso. Você tem o cortador, migrador, devorador e destruidor. Então você vai vendo o seguinte, são 4 operações, são 4 brechas, são 4 portas que eu vou dando. Eu posso até ser fiel numa parte, mas se eu não for fiel nas outras, é o mesmo que eu fecho a porta da sala, mas eu deixo a porta da cozinha aberta. Entende? Tem infiltração, tem ataque, tem roubo. Então, olha só. A segunda parte, que faz com que eu nunca prospere, nunca avance, nunca cresça, nunca manifeste a glória do Senhor, essa, né, é uma transformação e uma frutificação nessa área, é mexer com negócios ilícitos. Mexer com negócios ilícitos, com coisas que geram lucro fácil, com pouco esforço, ou jogos de azar, um monte de coisa, isso faz o quê? Com que o migrador comece a atuar. Então, eu repreendi o devorador, mas a porta do migrador está aberta. Depois você tem uma outra expressão, que é o cortador. O cortador, ele
ele é repreendido, sabe como? Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele cortou a relação com o pai, pegou toda a herança, gastou tudo, depois voltou sem nada. Queridos, nos afastar da casa do pai libera a ação desse espírito. Então, quando eu deixo de congregar, quando eu deixo de participar, quando eu deixo de me envolver com as coisas de Deus, com as coisas do Pai, com a presença do Senhor, e até mesmo quando eu mergulho e sou tomado por um espírito de orfandade, mesmo que eu tenha as outras áreas fechadas, existe essa porta aberta. Um dia nós podemos falar só sobre isso, queridos. Uma aula inteira só sobre isso. Ok? Então, o que repreende o cortador? Está na casa do Pai. Número 1, ofertas e dízimos. Repreende o devorador. Número 2, o que repreende o migrador é não mexer com negócios ilícitos. E talvez você não mexe hoje, mas um dia você mexeu. É algo que, como você nunca renunciou, nunca pediu perdão ao Senhor, nunca deu nome para esse pecado, ele está vivo como se estivesse hoje. Irmãos, pecado não fica velho, viu? Por isso que nós temos que pedir para o Espírito Santo nos lembrar e o tempo todo nos limpar. A libertação é isso, irmãos. É o ato de se expor à palavra, é ver aquilo que está errado na minha vida e eu consertar. Uma vez que eu consertei, agora ou me arrependi, né? Eu agora me desligo dessas realidades. Então não tem nada a ver, irmãos. Expulsar demônios é só uma parte da libertação. E muitas vezes não vai manifestar nada. Mas se você se desligar dessas realidades, dessas expressões pecaminosas, ali você já vai ver um avanço, você já vai ver um peso sendo quebrado. Entende? E outra coisa, irmãos. O que repreende, por exemplo, o destruidor é a gratidão. Gratidão, você acredita nisso? Gratidão. Então, se eu fui ingrato, mesmo que eu tenha feito o meu dever de casa, se eu não mexo com coisas ilícitas, se eu sou fiel nos meus dias, nas minhas ofertas, nas minhas primícias, se eu participo da casa do Pai, mas se eu for ingrato, só viver reclamando, só viver lamuriando, nunca levantar altares de ação de graça. Irmãos, o povo no deserto foi destruído por causa de murmuração. Então, essas coisas fecham as minhas portas, quebram as pontes da vida próspera e abençoada. Irmão, eu estou falando sobre dons e talentos, não sei nem por que eu entrei nisso, mas eu acredito que alguém pode fazer uma diferença. Amém? Então, a gratidão, ela vai deixar com que as portas fiquem abertas para que, entende? São várias áreas de atuação. Principados, potestades, dominadores, hortes espirituais da maldade. Depois você tem lá lagarta, pulgão, locusta. Então você vai vendo assim, as coisas ruins que acontecem na Bíblia ali, são 4 expressões de 4 tipos de portas que o inimigo pode tá tentando acessar para roubar a alegria, roubar a paz, roubar a mansidão, a bondade, a benignidade, para que você saia da cobertura e do encher do Espírito e nunca seja transformado, sempre vivendo a pior versão da sua vida. Amém, queridos? Ok? Então, nós já entendemos, né? Dom é tudo aquilo que eu faço para Deus ou
para quem é de Deus, servindo o corpo de Cristo, isso não salva ninguém. Posso expulsar demônios, posso curar enfermos, posso pregar a palavra, posso ser missionário, posso ter ganhado 1 milhão de almas. Mas se dentro de mim não for encontrado o fruto do Espírito, se eu sou violento, se eu sou agressivo, se eu sou reclamão, qualquer coisa tira minha paz, se eu sou infiel, se eu não sou ensinável, se eu não tenho domínio próprio. Então, queridos, se você quer viver a sua identidade, aquilo que Deus tem para a sua vida, primeira coisa, se aproxime mais dele. Se aproxime mais de pessoas que podem te ajudar a te aproximar mais dele. Segundo, comece a identificar as áreas que precisam ser transformadas, baseado aqui em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Amém? Depois, procura servir aonde você está plantado, na sua igreja, na sua comunidade. Servir, humildade. O que está precisando aí, pastor? Primeiro, irmão, você precisa entender. Você precisa ser humilde e ensinável. Você precisa ter alguém que cuida da sua vida e você ser vulnerável, abrir. Pastor, olha, eu já me apresentei diante de Deus. Tudo isso aqui, mas eu quero também conselhos de sabedoria. Me ajuda nisso, 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 nisso. E aí nós traçamos um plano de ação. E mais importante, irmãos, nosso papel é te levar para Cristo. Nós não resolvemos o seu problema, tá? Te levar para Cristo. E Cristo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Nosso papel é lhe dar o caminho, é te ajudar a ter a dependência do Espírito, é fazer os propósitos junto com você. Esse é o papel. E o mundo espiritual não há barreiras, irmãos. Não há barreiras. Olha só, temos aqui pessoas do Tocantins, temos pessoas do Goiás, temos pessoas de mais de onde, gente? Coloque aí a sociedade. Pessoas de Minas Gerais. Não tem distância mais, irmãos. Pode ser acompanhado de qualquer canto onde nós estamos. Não tem desculpa. Rio de Janeiro, exatamente, olha só. Minas Gerais, Araguaína. Olha que benção. Tem um pessoal que acompanha de fora. Então, faça parte. Você que ainda não está no nosso grupo dos desafios, eu quero te encorajar. Entra aí e deixa papai fazer a obra, amém? Eu vou postar lá os links dos desafios que a gente já fez, as aulas anteriores do desafio identidade, e mergulha. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer testemunhar? Simão, ei, meu irmão, a benção. Os pais jogarem jogos de azar influencia os filhos? Sim, influencia.
Então, assim, se o filho já tem consciência, o que que ele vai fazer? Não tem como você ser pai dos seus pais. No máximo, você pode avisar sobre as consequências, mas se ele não tem entendimento, você vai orar, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor separe as minhas iniquidades das iniquidades dos meus pais em relação a essa área. Senhor, em nome de Jesus. Ó, jogos de azar liberam a atuação de espíritos de miséria e pobreza. Já fala, jogos de azar. Vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Vou gravar lá no YouTube, tá, gente? Eu acho que tá gravando, peraí. Tá gravando. Amém. Gente, eu vou postar aqui o link do grupo, tá? Peraí, só um pouquinho. Quem tá quem tá pelo Instagram não vai conseguir entrar. Então eu vou colocar aqui o número 982634080. Chama nesse WhatsApp aí que a gente lhe coloca. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou testemunho? Tranquilo? Aleluia. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, coloca agora diante da tua presença a vida dos seus filhos e filhas. Quero te agradecer e te louvar por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado. Espírito Santo de Deus, nos enche, Senhor, com teu Espírito Santo e com fogo. Ilumina, Senhor, as áreas que ainda estão, Pai, cheias daquilo que não é teu, Pai. Mapeia, Senhor, traz revelação e entendimento através do teu Espírito Santo. Das áreas, Senhor, que precisamos ser transformados, ser moldados, ser fortalecidos pelo Senhor na força do teu poder, Pai. Nós sabemos que nada vem de nós, mas tudo vem de ti, Senhor. Clamamos, Senhor, que todas as coisas ruins sejam queimadas e que tudo aquilo, Senhor, que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, Senhor, se alguma virtude há, que isso ocupe o nosso pensamento, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora para que o Senhor gere nas emoções dos seus filhos e filhas hoje, agora. Pai, gere cura, transformação, entendimento, vida, zoe de Deus, Pai, a vida de Deus transbordante, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, cele todas as rachaduras na alma, feche, Senhor, calafete com o teu ouro, Pai, em nome de Jesus, fechando toda a atuação, tudo aquilo que faz com que a gente desperdice aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Espírito Santo de Deus, nos muda, nos molda, transforma, vivifica. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que toda pressão, toda opressão, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de medo, todo e qualquer sentimento ou complexo de inferioridade começa a ser quebrado, toda confusão na mente começa a ser quebrado, que haja cura, que haja restauração, que haja renovo, que haja vida de Deus, em nome de Jesus, em nós, sobre nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Deixa eu colocar aqui, peraí, só um pouquinho.
Só um pouquinho. Vou colocar, você já entra. Aqueles que ainda não entraram. Talvez não está no grupo. Tá aí. Tá? Deus abençoe, queridos.